Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Pense em quando você estiver diante de Deus e todas as pessoas farão isso, pois haverá um dia do julgamento. Também sabemos que Deus, como falei em minha oração agora há pouco, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Quanto a isso, há várias implicações, das quais uma é: você não pode mentir para Deus. O nosso Deus é um Deus de verdade. Ele odeia a trapaça. Ele odeia o que é falso. Pessoalmente, eu quero poder ficar diante de Deus e dizer a Ele: você me fez um chamado em minha vida para partilhar sua palavra. Talvez eu não tenha feito como deveria. Talvez eu tenha cometido erros. Eu tenha dito coisas que não deveria. Eu posso ter errado. Porém, apesar disso, quero poder dizer diante de Deus: Senhor, você sabe que sinceramente, honestamente, eu queria partilhar sua verdade, sem tentar distorcê-la ou adequá-la para ser mais agradável às pessoas que pensam de forma diferente. Mas eu realmente queria levar às pessoas a verdade, a compreensão correta da sua palavra. E repito mais uma vez, nós podemos ficar aquém, mas será que somos sinceros? Será que realmente desejamos servi-lo e fazer o que ele quer que façamos? Será que nós o servimos com honestidade, com sinceridade, com humildade? Essas são algumas das coisas que Deus procura em quem o serve. Por isso, estamos chegando a uma passagem que eu quero partilhar antes de abrirmos a palavra de Deus. Quero partilhar com vocês um incidente que aconteceu comigo. Uma vez, me pediram para falar sobre ele. E disseram também que haveria mais uns 4 ou 5 outros homens partilhando suas histórias. E eles disseram: você escolhe a passagem que deseja, mas, por favor, nos diga qual é, para que possamos colocá-las nas informações que as pessoas que virão a esta reunião receberão. A passagem que realmente me senti inspirado a partilhar é a que estudamos a partir de 1 Timóteo, capítulo 2, daqui a pouquinho. Assim, eu a enviei e imediatamente recebi uma resposta. A resposta foi esta: esta é uma passagem polêmica, porém eu não vejo desta forma, porque tudo que somos chamados a fazer é propagar a verdade de Deus, partilhar o que a palavra de Deus revela. Se for polêmica, é porque as pessoas não querem aceitá-la. Eles então me responderam: nós queremos que você fale o que Deus coloca em seu coração. Mas, na verdade, eles não queriam. Quando eles quiseram saber como eu entendia essa palavra, e se ela seria ofensiva para as pessoas que estariam lá, que não se submeteriam à mensagem clara desta passagem, quando eu disse: eu não posso dizer se será bem recebida ou não. Mas o que posso dizer para vocês é que eu vou me empenhar em minhas orações, vou estudar com seriedade, para que possa partilhar o que esta passagem revela. Bem, deixe-me agora concluir dizendo que acabei não tendo essa oportunidade de falar com aquele grupo, porque eles tinham um desejo pré-concebido. Eles haviam abraçado a falsidade e eles não queriam que a palavra de Deus os confrontasse em suas práticas. Por isso, pergunte a si mesmo: você quer fazer o que você quer ou quer fazer a vontade de Deus? Você realmente tem um espírito de entrega, de obediência, de submissão à palavra de Deus? Ou você quer o que você quer, independentemente das instruções de Deus?
Veja agora o que eu vou dizer para você. Existem muitos que se consideram líderes, pessoas que representam Deus neste mundo, que não respeitam a palavra de Deus. Voltando ao que eu disse antes, eu quero partilhar diante de Deus, quando estiver diante dele e dizer, eu respeitei sua palavra, e que ele saiba que estou falando a verdade. É isso que eu quero poder testemunhar perante ele. E não dizer, eu respeitei sua palavra. Aí então ele diz, cara, você está mentindo, você não respeitou minha palavra, você não falou como eu orientei, como eu inspirei o texto para você. Partilhar a verdade bíblica é de extrema importância. E devemos fazê-lo usando a metodologia de interpretação bíblica adequada. Ao fazer assim, nos preparamos para que possamos cuidar da palavra de Deus corretamente. Eu acredito que esse pensamento seja amplamente ignorado hoje entre muitos. Não pretendo que essa minha posição seja um julgamento ou um ataque. É simplesmente uma declaração de fatos. Muitas pessoas se levantam e ensinam a palavra de Deus, embora não tenham se preparado. Elas não foram treinadas e elas não trazem o respeito que deveriam pelos textos bíblicos. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Timóteo capítulo 2. Nós começamos este capítulo na semana passada e olhamos brevemente os primeiros 7 versículos. Agora estamos prontos para o versículo 8. Precisamos lembrar que estas epístolas, 1 Timóteo e 2 Timóteo, principalmente, que elas são o que chamamos de epístolas pastorais. Ou seja, muito é partilhado nessas duas epístolas que Paulo escreveu a Timóteo. Ele as escreveu para que se tivesse ordem. Lembra do nosso chamado para a adoração? Que todas as coisas sejam feitas decentemente, ou seja, corretamente e em ordem. E quem determina o que é apropriado? Quem determina a ordem? Não é você, não sou eu, é Deus. O que Deus nos dá para que entendamos o que é adequado, o que é apropriado, o que é decente e como deve ser a ordem. Claro que é a Sagrada Escritura. São as suas instruções sagradas para nós. Mais uma vez, precisamos nos fazer uma pergunta. Será que quando eu abordo este livro, eu acredito que são instruções de Deus para mim? Pode até ser que a palavra instrução é um tanto fraca nesta questão, tanto no Antigo Testamento, na Tanar, quanto na Nova Aliança. Nós vemos que Deus nos manda, nos ordena. Estes são mandamentos, não sugestões. Não são simplesmente pontos de aconselhamento para nós, mas são instruções divinas que vêm com autoridade absoluta para você e para mim. E eu te falo, eu não quero ir diante de Deus e dizer, eu a ignorei, eu a rejeitei, eu não lhe dei a devida atenção, não tive o compromisso que eu deveria. Nós não devemos desconsiderar a palavra de Deus em nossa vida. Vamos então começar. 1 Timóteo, capítulo 2, começando com o versículo 8. Portanto, Paulo falou sobre seu chamado. Paulo enfatizou, como vimos na semana passada, a palavra verdade. Estamos chegando lá e vemos, portanto, eu quero. Essa é uma palavra forte para o que Paulo deseja. E seu desejo aqui não é de si mesmo. Ele está recebendo o que ouviu de Deus por inspiração do Espírito Santo, que Deus revelou a ele, e Paulo está partilhando. Da mesma forma que o Senhor falou com Moisés, e Moisés aos filhos de Israel. Agora o Espírito de Deus está passando pela mesma inspiração, a Shaol, Hashalia, Paulo, o apóstolo, para que conheçamos os mandamentos de Deus. Ele diz aqui, portanto, eu desejo, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando.
A maioria das Bíblias vem escrito mãos santas, mas não é a palavra comum para santo. É uma palavra que implica em ser piedoso, em ser adequado, em refletir um caráter justo, um caráter piedoso, que esteja de acordo com os atributos, o caráter de Deus. Então ele diz aqui, eu desejo. Esta é uma palavra de instrução, que os homens em todo lugar, ou seja, sem exceção, ele deseja que levantemos. E poderíamos dizer mãos piedosas, mas esta é uma palavra que significa honrar, respeitar alguém. Então, levantar as mãos santas significa que devemos fazê-lo de maneira respeitosa a Deus, querendo a vontade de Deus para essas pessoas. Então, vamos repetir. Portanto, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira. Ou seja, sem ressentimentos, sem sentimentos ruins, sem sentimentos impróprios, sem raiva, sem nenhuma ira. E é apenas essa palavra, que é uma palavra forte para raiva. Literalmente, a palavra ira é a mesma palavra na Nova Aliança quando se fala da ira de Deus, da ira do Cordeiro, que vemos no livro do Apocalipse. Sem ira e. A próxima palavra tem a ver com pensar de forma lógica e completa. Muitas vezes precisamos pensar cuidadosamente. Veremos isso em alguns minutos numa outra palavra que é usada aqui. Mas aqui está dizendo, cara, não pense muito. Como eu devorar por aquela pessoa? Eu não gosto dessa pessoa. Estou pensando minuciosamente sobre o que essa pessoa faz, e o que essa pessoa é, e como ela pensa, etc. Neste caso, o que ele está dizendo é, com o propósito de manifestar a honra, a glória de Deus, você ora pelas pessoas para que Deus haja em suas vidas. Que a vontade de Deus seja feita. Que Deus faça as mudanças naquela pessoa que ele considera necessárias, não nós. Dessa forma, não escolha. E Paulo diz, sem ira e sem pensar bem. O que ele quer dizer aqui é, não traga seus próprios preconceitos em suas orações por outras pessoas. Você simplesmente ore por elas e deixe as questões delicadas para Deus. É isso que ele instrui aos homens. Olhe novamente. Portanto, eu desejo que os homens orem. O assunto aqui são homens. Às vezes, a palavra homens pode ser um termo inclusivo, mas preste atenção no que virá agora. Veja só o próximo versículo, o versículo 9. Ele diz, da mesma forma, ou de forma semelhante também. Então, ele tinha instruções para os homens com relação a serem pessoas de oração, a serem conhecidos como pessoas que oram pelos outros. Isso é algo muito importante que os homens devem fazer, ser homens de oração. Depois ele diz, da mesma forma, e se dirige às mulheres, também às mulheres. Observe o que ele diz aqui. A primeira coisa que ele fala é sobre o vestuário, ou seja, a roupa delas, as suas vestimentas, como elas se apresentam publicamente em relação à roupa que usam. Agora, penso eu que é muito óbvio que, quando olhamos para as mulheres tendem a ter muito mais interesse pela moda e pela forma como se apresentam. Os homens, embora sempre haja exceções, mas os homens, principalmente nós, gostamos de nos vestir para ter conforto. Eu sei que gosto de me vestir sem pensar, ou seja, eu gosto de simplesmente pegar algumas camisas brancas, algumas gravatas, calças pretas, jaqueta preta e pronto. É simples. Eu não gosto de pensar muito na minha apresentação. Eu penso nisso numa única vez. Eu escolho uma roupa e simplesmente eu a duplico pelo resto da minha vida. Isso simplifica as coisas. Por quê? Homens e mulheres são diferentes.
As mulheres gostam de ser vistas de forma diferente, uma roupa diferente quase sempre que saem. Eu já ouvi mulheres dizerem, e claro que não foi minha esposa, mas já ouvi mulheres dizerem, eu não posso usar essa roupa, eu já usei antes. Qual é o problema? As mulheres são diferentes. Então diz o versículo 9, da mesma forma, também, as mulheres vistam-se. E a próxima palavra é vestuário. E é uma palavra que significa aquilo que é apropriado, que é adequado, que conduz a um objetivo adequado de se adornar. Ou seja, trata-se de uma roupa que adorne. Mas a implicação é que elas façam isso, que elas se adornem. Com o quê? Observe a próxima frase, com modéstia. A palavra usada para modéstia, neste contexto, e essa é uma importante conclusão desta parte, é que Deus está instruindo Paulo a anunciar dentro das congregações, o que é verdade para congregações externas, que as mulheres se adornem com roupas que sejam modestas. Em outras palavras, sem chamar a atenção para seus corpos, sem enfatizar suas características físicas, sem agir de forma provocativa, sem fazer com que alguém as olhe. Falamos aqui sobre um homem que pode ser capaz de ver ou notar essa mulher. Claramente, vemos o que ele está falando aqui. Da mesma forma, também as mulheres vistam-se com roupas que se adornem com modéstia. A próxima palavra é um termo que muitas vezes é traduzido como de espírito sóbrio. E tem a ver com a mente, que pensa corretamente, que pensa à luz de uma circunstância, de uma situação, desejando que seja apropriada. E deve fazer isso com sobriedade, com uma mentalidade adequada à luz das instruções de Deus. E é o que ele disse sobre as mulheres e sobre seus papéis. Sobre esse papel, nós olhamos nas Escrituras e logo chegamos a Adão e Eva, sabendo que Deus criou a mulher depois do homem, o que provocará sérias implicações daqui a pouco, para ser uma ajudante. Por isso, ela não deveria ser alguém que chama a atenção. Não se trata dela, mas de sua submissão ao seu chamado para mudar sua família, mudar seu marido, para fazer a vontade de Deus. E mais ainda, para maior obediência, maior maturidade. Este é um papel espiritual muito importante para a mulher. Não se vestir de maneira que outros possam perceber suas características físicas. Vamos outra vez repetir o versículo 9. Da mesma forma, também as mulheres se vistam, se adornem com modéstia e sobriedade. A palavra aqui utilizada para se adornar é a mesma palavra que modifica a palavra vestuário. Então tem a ver com a forma como elas se adornam. É uma palavra que tem a ver com como elas se apresentam. E Deus diz, eu quero que vocês façam isso com modéstia e também com uma mente sóbria, ou seja, ouvindo as instruções, os propósitos, os desejos de Deus, o que Ele quer que uma mulher manifeste. E ele continua tornando-se bem específico. Continue lendo. Não com. E observe que primeiro há uma ênfase quanto ao cabelo. Não com. E nesta cultura, não com tranças no cabelo. Em geral, voltando a mais de 2000 anos, nós vemos aquelas mulheres de bem. Nós já aprendemos isso em nosso estudo de 1 Coríntios capítulo 11, que as mulheres de bem, mulheres piedosas, usavam os cabelos presos na cabeça de forma que não era muito perceptível.
E isso se constatava com as mulheres prostitutas, mulheres que não refletiam a castidade, a modéstia. O que elas faziam? Elas usavam os cabelos soltos, o que era uma maneira sedutora. E Paulo deixa muito claro que isso era algo comum naquela época, especialmente na cidade de Corinto e em outros lugares do mundo, e que havia diferença entre essa e a nossa cultura de hoje. Então, às vezes, aquilo que uma vez foi visto de uma maneira, não é visto da mesma maneira por outra cultura ou em outra época. E eu estou falando sobre coisas culturais, como o estilo do cabelo. Paulo está falando, voltando a 1 Coríntios, sobre não transmitir algo que tem uma intenção errada. Ele disse aqui, assim como ele diz em 1 Coríntios, que as mulheres deveriam ser mulheres de bem, modestas, sem enfatizar suas características físicas de forma muito pública, muito definida. Nem seus corpos, nem seus cabelos. Portanto, sem tranças no cabelo e nem com ouro. A maioria dos comentaristas vê isso como uma referência a joias. Então isso significa que as joias são proibidas? De jeito nenhum. Percebemos algo frágil aqui. Não usar essas coisas que adornam, acessórios, joias que acentuem, e eu vou repetir, a parte física. Não tem nada de errado em se ter uma certa quantidade de joias se for guiado pelo Espírito de Deus. Você sabe interiormente se isso vai fazer com que alguém observe uma determinada parte do seu corpo, alguma característica, ou algo na sua silhueta, ou se é apenas uma norma cultural que seja aceitável. Uma norma que não viole esta doutrina da modéstia, sem tentar ostentar o corpo de alguém, mas que simplesmente se usem roupas e acessórios que sejam apropriados com mente sã e modéstia. Ele também diz que não se adornem com ouro, como também nem com pérolas. Duas coisas que eram muito comuns em joias. Então, repetindo, as joias não são proibidas, mas o seu uso pode ser exatamente como as roupas. Você pode se vestir de maneira que seja muito adequada e você pode se vestir de maneira muito inadequada. Você pode se vestir de maneira que transmita coisas que não são adequadas, não são piedosas, não são adequadas, não tem a ver com a fé. Esse é o aviso aqui. Depois, Paulo diz, nem com roupas caras. Ou seja, que não demonstre riqueza por meio de suas roupas. Mas isso significa que você deve comprar tudo o mais barato possível? Ele não está dizendo isso. Mas repito, sem demonstrar, sem tentar passar a mensagem de que eu sou rico, eu gastei muito dinheiro com minha aparência. Não é para destacar a aparência de alguém, como essa pessoa se apresenta. Essa não é a prioridade. E como posso ter tanta certeza disso? Continue lendo. Paulo diz aqui, o que é. E aqui vemos uma palavra muito importante. O que é adequado, o que é apropriado para mulheres que declaram adorar a Deus. A próxima palavra tem o sentido de algo que seja piedoso. E também tem o conceito de Deus associado a ela. Geralmente são duas palavras, sendo que uma geralmente é traduzida como piedade, mas temos a palavra Deus como um prefixo para esta palavra. Assim, seria piedade tão piedosa, algo que reflete um caráter divino. Quando eu digo caráter semelhante a Deus, é o mesmo que Deus é humilde, ele é justo, ele se preocupa com as coisas que são apropriadas, as coisas que não se baseiam no orgulho, as coisas que não têm como base chamar a atenção para si mesmo. Mas, ao contrário, as coisas que são feitas por meio daquilo que você quer transmitir.
Em algumas Bíblias, a tradução é algo como temente a Deus. É importante porque na mentalidade hebraica há uma frase Yirata Shamayim, que significa o medo do céu, mas literalmente entende-se como medo de Deus. Para que se faça isso demonstrando a prioridade de Deus em sua vida, então pergunte-se a si mesmo. E isso é verdade, ele está falando para as mulheres, mas pode se aplicar também para homens. Será que nós nos vestimos, nos apresentamos de maneira adequada para aqueles que professam ser piedosos? Aqueles que querem demonstrar que pertencem a Ele? E Paulo diz que isso não é feito com muito, destacando as roupas, as joias, o cabelo, mas sim, isso é feito por meio de boas obras. Então, é muito simples. O que ele está dizendo às mulheres, e ele aborda isso principalmente para as mulheres, é: não se vista de maneira que se destaque seu corpo, que chame a atenção pela sua forma física, que deseje chamar a atenção dos outros, mas sim, apresente-se de maneira adequada, condizente com alguém que professa a piedade, que teme ao Senhor, que faz de Deus a prioridade de sua vida. O que você deve enfatizar não é a marca que você usa, o valor que você pagou por aquela roupa. Ao contrário, deve-se enfatizar as boas obras. Agora quero enfatizar que, por toda a Sagrada Escritura, as obras de todos são importantes para Deus. Se você for sensato, escreva isso. Você pode até se lembrar, mas quando você escreve, reforça muito mais em sua mente. Deus se preocupa profundamente com as boas obras, as boas ações. Somos salvos por elas? Não, esse é o problema. Frequentemente, as pessoas estão tão preocupadas com o legalismo, com a justificação das obras, e isso é falso, é anátema. Isso desagrada a Deus, que elas evitam falar sobre a importância das boas obras. Há pouco tempo falei para vocês que as Escrituras dizem que o Messias virá em breve e que ele dará a cada homem, como consequência, uma certa recompensa. Ele disse: eu vou retribuir a vocês de acordo com suas obras. As obras são importantes, elas têm implicações, há consequências para nossas obras. E muitas vezes são consequências eternas. Então, as mulheres, ao invés de ficarem tão preocupadas com a marca, com suas roupas, etc., para impressionar as pessoas, em vez disso, que impressionem a Deus com suas riquezas em boas ações. Versículo 11. Ele diz aqui que a mulher aprenda em silêncio. Em outros lugares, Paulo fala assim, que na congregação, na assembleia local, na eclésia, que as mulheres se calem. E ele diz isso no mesmo contexto quando se trata de aprendizagem. Logo, logo, veremos algo sobre ensino. Paulo fala assim por motivos diferentes, e nós mesmos experimentamos isso. É o seguinte: quando há ensino e há interação, não apenas uma pessoa falando e todos ouvindo, então eles mesmos definem o que fazer. Essa não era a norma naquela cultura. Naquela época, especialmente dentro da comunidade judaica. Acredito que muitas das normas dentro da comunidade judaica também se encontravam dentro da igreja primitiva, que era, as pessoas ensinavam e havia apresentações, havia declarações e as pessoas respondiam. A aprendizagem acontecia por meio de argumentações, de apresentações, com algum tipo de desafios, etc. Mas a questão é, quando são os homens que fazem isso, não chega a ser um problema. Às vezes, as pessoas ficam magoadas e tal, mas estamos acostumados com isso. A diferença é que, quando uma esposa faz uma declaração,
e aquele que está ensinando se desvia, discorda, se opõe contra o que ela diz, muitas vezes essa atitude pode incomodar o marido e pode provocar uma desunião. Então aqui a mensagem é: quando se trata de aprendizagem, a mulher deve ficar em silêncio. Mas isso significa que ela nunca vai poder fazer uma pergunta? Eu não disse isso. Estamos falando sobre alguns princípios gerais. Então Paulo fala algo. E estas são palavras de Deus. Que a mulher, em silêncio, aprenda com toda. E isso é bem enfático. Com toda sujeição. Agora precisamos lembrar de uma coisa. Há algumas semanas estudamos o livro de Esther, Megilat Esther, e vimos que um dos principais traços de Esther era sua submissão. E Deus usou sua submissão, sua fidelidade, para se sujeitar de forma poderosa. Essa sujeição trouxe-lhe favores diante de Deus e diante do homem. Muitas coisas aconteceram em sua vida, que a colocaram onde ela poderia fazer a vontade de Deus por causa da sujeição. Duas coisas que Deus está dizendo para as mulheres são: quando se trata de aprender, faça isso silenciosamente. Em segundo lugar, faça isso de forma submissa. Esse conceito de sujeição para mulheres vai além das horas de aprendizado. É uma característica primária para as mulheres, serem submissas. Não é por acaso? Continue a ler e observe o que ele diz. Olhe para o próximo versículo, o versículo 12, onde ele diz: mas que as mulheres ensinem. Ou seja, as mulheres em relação ao ensino, ele diz: eu não permito. Novamente, temos que deixar que as Escrituras interpretem as Escrituras. Paulo diz em outro lugar que as mulheres mais velhas, aqui ele pode não se referir apenas à idade, e isso é provavelmente o significado principal. Mas não tem só esse significado. Podem ser também mulheres mais maduras na fé. Mulheres que têm compreensão, que ensinam as mais jovens, as imaturas, na fé. Então, não há nada de errado com as mulheres ensinando as mulheres. Não há nada de errado com as mulheres compartilhando assuntos, referindo-se aqui que isso aconteceria em um ambiente congregacional. Ou em algo relacionado a questões de fé, de maneira mais formal, como uma conferência ou algo semelhante. Paulo diz assim: pode ser que você não goste, pode ser que você discorde de Deus, isso é entre você e Deus, mas eu sei o que a Escritura diz. Eu estou olhando aqui no idioma original, está escrito, mas, e essa palavra é dei, em grego, e pode significar em contraste ou ainda mais, ou seja, ainda mais as mulheres que querem ensinar, eu não permito. Agora, o que ele está dizendo? Fique em silêncio. E ele está dizendo especialmente quando for questões de ensino. Ele diz: eu não permito que as mulheres ensinem, nem governem, tenham autoridade sobre. Alguns diriam usurpar o homem. Ou seja, desafiar a autoridade que Deus deu ao homem numa igreja local. Vamos agora colocar estas pessoas num contexto muito útil. É aceitável que as mulheres ensinem outras mulheres? Sim. É aceitável que as mulheres ensinem crianças? Sim, até que esses meninos atinjam uma determinada idade. A maioria vê esse período como um período de pureza, ou puberdade, quando eles crescem e começam a mudar de menino para jovem. Então, as mulheres podem ensinar, mas não deveriam ensinar os homens dentro da casa de Deus ou dentro de um contexto de fé. E as mulheres podem compartilhar coisas. Por exemplo,
Minha esposa tem um canal no YouTube onde ela tenta encorajar as pessoas com as questões bíblicas, a revelar pontos bíblicos. Mas não é um ensinamento, não é principalmente algo que usurpa a autoridade de outra pessoa. Ela faz isso principalmente pelas mulheres. São poucos homens que, às vezes, talvez, assistam ao canal. Mas ele é especialmente para mulheres. E não se trata de um ministério de ensino, mas simplesmente o canal compartilha pensamentos, oferece encorajamento, trata sobre dias sagrados, compartilhando com pessoas o que elas podem esperar, se fazem parte de uma comunidade messiânica, se forem convidadas para passar férias na casa de alguém, na casa de um judeu, por exemplo, para algum feriado, para alguma observância, para um casamento ou algo assim. Ela quer compartilhar isso. Não são ensinamentos. Não é disso que Paulo está falando aqui nesta passagem da Escritura. Ele diz, mas que as mulheres ensinem, eu não permito, nem que tenham autoridade sobre o homem, que tenham a autoridade que um homem recebeu. Mas, ele diz, mais uma vez, esta é a segunda vez, mas que fiquem em silêncio, que fiquem quietas. E se você estudar bem esta palavra, ela revela um traço de caráter, não ser barulhento, não estar à frente, mas ser humilde e submisso e quieto, não tentar chamar a atenção. Ninguém deveria buscar atenção, pois Deus deu papéis diferentes para homens e mulheres. E repito, é apropriado que uma mulher faça pregações? Não é. É pecaminoso. Não faz parte do que seja decente e ordeiro. Esse é um ato de rebeldia. Agora vamos trazer isso para um entendimento muito útil. Ou seja, para muitas pessoas. Vamos tratar, por exemplo, de outras passagens, como nós já fizemos em outro estudo de 1 Coríntios, que já comecei, embora ainda temos mais alguns meses em nosso estudo sobre Mateus, que está sendo transmitido principalmente pela televisão e pela internet. Mas quando terminarmos, vamos começar. E como já disse, já comecei a gravar programas para o nosso próximo livro, o livro de Romanos. E há algumas passagens em Romanos que as pessoas querem distorcer e dizer, está tudo bem uma mulher ensinar. E ainda dão exemplos. Uma mulher rebelde muito famosa, e seu nome é Beth Moore. Ela diz, sabe, Deus me chamou. Não, Deus não a chamou para pregar, é mentira, é um engano. Isso é rebeldia. E ela diz, vocês sabem, a mulher no poço partilhou sua fé com os homens. Eles estavam falando sobre Yeshua. Mas torno a dizer, isso é muito diferente do que nós estamos falando. Será que é apropriado para uma mulher, se ela tiver a oportunidade de compartilhar sua fé com alguém? Talvez ela esteja sentada em um ônibus. Isso é muito comum em Israel. E de alguma forma surge uma questão. Ela pode compartilhar sua fé com um homem? Claro, não se trata de ensinamento. Isso não está violando os parâmetros de uma congregação local. Uma mulher pode dar um testemunho e dizer, é isso que Deus fez em minha vida. Sim, ela pode fazer coisas como essas, mas ensinar formalmente a homens em um ambiente de congregação ou numa conferência de crentes é uma violação. Então não diga, sabe, eu posso partilhar o evangelho. Portanto, Deus me disse que eu posso ensinar. Isso é falso. Não se trata de alguém que compreende a Escritura Sagrada. O que a Escritura está revelando neste contexto e o que está dizendo sobre ensinar e ter autoridade sobre o homem. Agora, veja o que Paulo diz no versículo 13. O versículo 13 está aí por um motivo muito importante. E já vou te dizer. Alguém pode falar, mas você não disse há alguns minutos algumas coisas sobre cultura? Talvez nessa época isso era contra a cultura, mas hoje está tudo bem. Já ouvi isso inúmeras vezes. Nós temos que ter um pouco de sabedoria,
para entender que usar o cabelo solto em uma cultura pode transmitir algo que hoje, na maioria das culturas, não transmite. Nós não estamos falando de uma distinção cultural, mas estamos falando de instruções claras. Observe o que Paulo diz no versículo 13. É assim que sabemos que ele está falando sobre algo universal, para todas as culturas e todos os tempos. Ele diz, porque Adão primeiro foi criado, mas a palavra aqui é formado. Então, Adão foi formado primeiro, depois Hava vem, Eva. Esse versículo vem nos mostrar algo. Deus escolheu, e você encontra sobre isso na Torá, no livro de Gênesis capítulo 2. No capítulo 2 temos uma explicação mais clara, uma revelação do que vimos no capítulo 1. No capítulo 1 está escrito, Deus criou Adão, homem e mulher, ele os criou. Então, temos uma explicação geral de como a humanidade surgiu, mas no capítulo 2 vemos que o homem foi formado primeiro, que foi o que Paulo disse, e depois a mulher. E a mulher saiu do homem. Precisamos nos lembrar o que Deus diz sobre o papel da mulher em Gênesis 2. E isso é relevante? Todos dizem. Mas é o Antigo Testamento. Mas ele está se referindo a isso aqui no Novo Testamento. Veja o que Paulo diz. Porque Adão primeiro foi formado. Depois Eva. E Adão não foi enganado. Esta palavra usada dá a ideia de ser seduzido. Adão não foi enganado. Mas quem foi? Eva foi enganada. O que aconteceu? Preste atenção. Veja a próxima palavra. Algumas traduções da Bíblia que não são muito precisas, não são muito confiáveis, não respeitam a palavra de Deus, elas trazem a palavra pecado. E para essa palavra, talvez transgressão seja aceitável, mas você tem que entender que transgressão vem de trans, que significa passar por cima de algo. Entretanto, essa palavra não é a palavra normal para transgressão. São duas palavras gregas que significam basicamente ir além do lugar apropriado, ou seja, ultrapassar. Sugiro a você, inclusive, que vá, por exemplo, até uma plataforma bíblica, a uma empresa de estudo bíblico. Vá lá e procure esse versículo. Ele não é, de fato, linear, mas ajuda a entender algumas coisas. Você vai até o que eles chamam de interlinear. Clique ali e você pode encontrar essa palavra. E pode ir para a concordância de Strong, que te dá a definição. Basicamente significa ir além, ultrapassar, violar um domínio. Ou seja, você deveria estar neste domínio e você vai além dele. Quanto à mulher, ela foi chamada a ser uma companheira de Adão, o primeiro homem, no jardim do Éden. E ela foi seduzida, ela foi enganada. E ela começou a tomar decisões sem o marido. Ela viu supostamente que a fruta era boa para comer, mas de acordo com quem? Com ela mesma. Aquilo era agradável, ela desejava a fruta e ela a tornaria sábia. Em todas essas coisas ela pensava, e ela foi enganada pelo inimigo, mas houve consequências. Aí que está o problema hoje. Muitas pessoas não gostam de consequências. Elas querem pecar e não ser castigadas. Todos nós queremos que o castigo seja retirado. É isso que o sangue do Messias faz. Ele remove o castigo celestial, o castigo eterno. Ele remove a barreira entre nós e Deus. Deus seja louvado por isso, mas ele não remove necessariamente as consequências terrenas. O que precisamos ver é, Hava pecou. Portanto, há consequências. E parte delas é que a mulher não tem autoridade sobre o homem. Então ela foi enganada por ultrapassar. Literalmente, aqui diz que ela se tornou uma transgressora. Ela tem uma tendência, eu consigo vê-la,
Os homens também têm falhas e tendências que são pecaminosas, que são rebeldes, assim como as mulheres. Todos nós somos pecadores. Mas aqui, neste contexto, o destaque é para as mulheres. O que Paulo está revelando é isso. Ouça bem. Paulo está revelando que há uma tendência comum entre as mulheres de ultrapassar seus limites para usurpar, ir além do domínio que a palavra de Deus deu à mulher. Observe aqui a última palavra que está no texto em grego. É a palavra gegonen. Por que ela é importante? Veja, quando você olha para a palavra de Deus, você tem que prestar atenção na gramática. Qual é o significado deste verbo? Eu vou traduzir tudo para você. Veja o que está escrito. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada por ultrapassar. Ela se tornou. Então ela se tornou uma transgressora. Mas o que é importante é isso. A palavra usada para tornar-se gegonen está no tempo perfeito. O que isso significa? Que algo aconteceu no passado. Onde? No Jardim do Éden, lá longe, no passado. E é verdade, ainda hoje. Ou seja, porque todo homem é descendente de Adão e toda mulher é descendente de Rava. Somos todos filhos e viemos por Rava. Portanto, porque somos todos descendentes de Eva, as mulheres, como Eva, têm essa tendência. E essa tendência começou no passado, ainda está aqui hoje conosco e vai continuar até o reino de Deus, até obtermos um novo corpo. Então, qual é a tendência que continua? As mulheres tendem a ser transgressoras. Elas vão além do domínio que Deus deu a elas. Mais um versículo, o versículo 15. Paulo vai mostrar que esta era a situação dela. Entretanto, há algo que possa servir para essa situação, que possa ajudá-la. Então, o que uma mulher deveria ser? Uma companheira. Ela deveria ser modesta. Ela deve ser submissa. Ela é chamada a não dar ênfase a si própria. Portanto, Deus deu às mulheres algo para ajudá-las com relação a isso, para ser uma ajuda nesse sentido. Do que se trata? Olhe para o versículo 15. Entretanto, ela será salva. Na palavra salva, temos que perceber uma coisa. É a palavra sazo, e pode significar salvar do pecado. Assim como falamos, você foi salvo, estamos falando sobre isso num contexto espiritual. Pode significar isso, mas nem sempre tem esse significado. Essa mesma palavra pode ser considerada curada. Na verdade, muitos lugares no Novo Testamento em que, em português, dizia que a pessoa foi curada. A palavra usada é salva. E a ideia dessa palavra, tanto se for no sentido espiritual ou físico, social ou até mesmo algo comercial, tem a ver com ser restaurado a uma condição adequada. Então, neste contexto, não estamos falando sobre a salvação dos pecados, sobre nascer de novo, ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não é para isso que serve, não é esse o contexto. Simplesmente diz o seguinte: entretanto, ela será salva. Ou seja, ela vai experimentar a ação de Deus para provocar uma mudança nela, uma restauração, trazê-la de volta à intenção de Deus, aos propósitos de Deus. Através está escrito aqui, do nascimento de filhos. E quando olhamos para esta palavra, não se trata simplesmente do processo de nascimento, mas ele vai além disso, que é, em essência, ser mãe. Uma mulher que leva a sério o seu papel de mãe com seus filhos. Isso terá um grande impacto na sua percepção de si mesma. Em outras palavras, as crianças tendem a fazer com que vejamos melhor a realidade em nós mesmos. Agora, posso dar um exemplo muito bom, e vou ser breve. Há um comediante muito famoso,
cuja fortuna é de centenas de milhões de dólares. E ele pode fazer com que as pessoas façam para ele o que ele quiser. Ele é extremamente rico. Ele é casado e tem filhos. Quando seu filhinho ou sua filhinha quer beber água à noite e eles pedem, quem busca a água? É ele. E ele conversa bastante com seus filhos. Uma vez, seu filho lhe fez uma pergunta. Pai, como você ganha a vida? Ele disse, eu sou um comediante. O filho replicou, mas pai, você não é engraçado. Não há nada em você que faça as pessoas rirem. E ele disse, para o meu filho, não sou nenhuma dessas coisas que o mundo vê. E ele mencionou nesta entrevista que eu estava assistindo como os filhos são uma grande fonte para trazer as coisas em perspectiva. E como ele, quando ele vê seus filhos, que eles precisam assoar o nariz, que eles precisam de algum tipo de ajuda, ele ajuda. Isso o ensina sobre as coisas importantes da vida, ao ver a si mesmo. É isso que ele é, um pai, um marido. Sim, um provedor para sua família. Mas os filhos realmente lhe ensinaram muito sobre como ele deve se ver. E claro, isso é verdade para as mulheres. Então, é isso que Paulo diz, que ter filhos, criá-los, sendo mãe, isso terá uma ênfase restauradora, um efeito restaurador sobre ela. Se elas... Agora está se falando sobre as mulheres, no plural. Se elas, na fé e no amor e na santidade, com. E Paulo traz de volta aquela mesma palavra, com sobriedade, pensando corretamente. E esse pensar corretamente envolve lidar com a palavra de Deus. Olhe novamente, tudo isso terá efeito se ela associar com fé e amor e santidade com essa sensatez. É isso que a palavra de Deus revela. Vamos agora revisar. É apropriado para uma mulher ser professora de homens? Não, não é. Eu me lembro que uma vez recebemos um e-mail e havia feito alguns comentários semelhantes a esse. E a pessoa escreveu: em nenhum lugar da Bíblia está escrito que as mulheres estão proibidas de ensinar aos homens. O que nós acabamos de ver? Preste atenção. Elas querem fazer o que elas querem. Todos nós temos culpa. É imprudente. Baseia-se na rebeldia. Baseia-se na natureza carnal de querer exaltar a si mesmo em vez de exaltar a Deus. Você tem que se humilhar para exaltar a Deus. Para finalizar, o que vou dizer é o seguinte: eu falei um pouco mais pessoalmente sobre mim nesta passagem e quero encerrar com outro exemplo. Eu nunca pensei, enquanto estava crescendo, que isso seria o que eu estaria fazendo com minha vida. Nunca. Não era o que eu pensava que seria meu destino, ou qual seria meu sonho. Mas logo depois de me converter, no final de 1982, naquela época, Deus começou a revelar a sua vontade para a minha vida. Deus faz isso para todo aquele que crê. A questão é, será que nós nos submetemos a isso? Será que somos fiéis a essa ideia, independentemente do resultado? Sabe, muitas vezes Deus chama você para fazer algo. Os anos passam, podem passar décadas até que você comece a ver a bênção de Deus e a obra de Deus sobre esses anos e décadas. Nós podemos fazer algo e nunca ver, mas quando entrarmos no reino dos céus, Deus, Ele nos fará conhecer todas as coisas. Ele nos mostrará o quanto a sua vontade para a vida de uma pessoa é tão maravilhosa, tão boa, tão frutífera. Dessa forma, você tem uma escolha. Nesse momento, vou encerrar falando com as mulheres. Vocês podem ouvir tudo isso.
se submeter ao que ouviram, encontrar intimidade com Deus, e Deus então abençoa vocês. Ou vocês, com seu livre arbítrio, vocês podem rejeitar tudo que foi falado, mas haverá consequências desse ato, consequências eternas por agirem assim, e pelo como vocês podem desencaminhar alguém, pelo como sua rebeldia pode afetar negativamente alguém. Eu repito, eu quero estar perante Deus e dizer: Senhor, eu não estava tentando agradar aos homens, eu queria fazer a sua vontade. Eu posso ter falhado miseravelmente, mas pelo menos posso dizer a você: Deus, com honestidade, com sinceridade. Quando se tratou de partilhar a palavra de Deus, eu quis partilhar a sua verdade, retirando dela o que gostei, o que não gostei, o que pensei e o que não pensei, sem colocar minhas próprias considerações, simplesmente partilhando o que a palavra de Deus está ensinando. Esse é o objetivo de todo professor da Bíblia, que tem um chamado verdadeiro e que está cumprindo esse chamado. Vou então fechando por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Until next week, shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.